Olá, meus queridos, estamos nesta nossa jornada de vídeos e leituras e reflexões sobre as nossas doutrinas e, especialmente, uma análise de nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. No último vídeo, falamos sobre o problema do pecado. Espero que você tenha entendido direitinho que pecado é a separação entre Deus e o homem. E, por causa dessa separação, desse abismo, dessa distância, esse distanciamento de Deus, o homem comete atos pecaminosos, consequência desta separação de Deus. Mas o nosso maravilhoso Deus, ele providenciou uma maravilhosa salvação. Se o pecado é terrível, a salvação é maravilhosa. Se o pecado tem uma extensão tremenda que alcançou a todos, muito maior a graça maravilhosa do nosso Deus em conceder salvação à humanidade. E é sobre este tópico que eu quero conversar com você neste vídeo, o tópico da doutrina da salvação. Vamos lá. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça. Veja bem, não é mérito. Há muitas religiões em que a salvação é meritocrática, meritória. Eu faço por merecer. E aí você pergunta àquela pessoa assim, você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, seria para o céu? A pessoa diz assim, não, só Deus é quem sabe. Se eu merecer, ora, meu amigo, se você merecer, você não vai merecer nunca. Nós jamais mereceríamos a salvação. A salvação, ela é dada, ela é outorgada por Deus ao homem, por sua graça. Nós, seres humanos, não podemos fazer nada para salvar a nós mesmos. Não há nenhuma coisa que pudéssemos fazer. Todas as nossas tentativas de autossalvação são frustradas pela nossa incapacidade. Somente Deus poderia, e somente Ele o fez, tomar a iniciativa da salvação do homem. Isso por meio de sua graça, um favor imerecido dado por Deus. Mediante, continua o texto, mediante arrependimento do pecador e sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Veja bem que arrependimento e fé são duas faces da mesma moeda. Eu tenho fé em Cristo. Outra coisa, a fé não salva. Não é a fé que salva. Ninguém é salvo porque tem fé, mas a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso único e suficiente Salvador. Não basta ter fé no Santo Antônio, São João, ou no Orixá, não sei o quê, ou no Alá, ou no Maomé. Olha, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de fé, é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus que nos salvou. Uma moeda com duas faces. Por um lado, o arrependimento, por outro lado, a fé. Quando eu creio em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Quando eu me arrependo dos meus pecados, é porque eu creio em Jesus. Uma coisa não se desassocia da outra. O preço da redenção, isto é, da salvação da salvação eterna do crente, foi pago de uma vez por todas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando lá na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue, ele assumiu a responsabilidade pelo nosso pecado. Colossenses capítulo 2 vai dizer que havia uma dívida contra nós, um escrito de dívida, uma nota promissória com um valor impagável. E Jesus assumiu a dívida. Ele disse assim, a dívida agora é minha, eu vou pagar. E ele pagou plenamente, cabalmente, porque ele que não tinha pecado, ele que é o Cordeiro de Deus, ele pagou a dívida que era minha, que era sua, de uma vez por todas, ao derramar o seu sangue na cruz. Desta forma, o Senhor Jesus abriu a oportunidade, ele estendeu a mão de graça, de salvação, de misericórdia a todos os homens. O texto continua, a salvação é individual, é isso mesmo, cada um com a sua experiência de fé em Cristo será salvo por Jesus diante de Deus. A salvação é individual. Isso significa a redenção do homem
na inteireza do seu ser. Não é apenas a minha alma que é salva, mas o meu corpo, meus relacionamentos, o meu intelecto, a minha família, a minha profissão, as minhas palavras, tudo é a minha aparência, tudo muda em mim quando há esta obra divina de redenção na inteireza do meu ser. É um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens. Preste atenção nessa frase. É um dom, um presente de graça imerecido, gratuito, que Deus oferece a todos os homens. Veja que ele não diz que alcança a todos os homens. Alcançar todos os homens é outra coisa, mas ele oferece a todos os homens. Mas somente aqueles que recebem a oferta da graça é que se tornam, de fato, salvos por Jesus. A todos os homens, e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Esses 4 itens aqui, regeneração, justificação, santificação, glorificação, é o que nós veremos a seguir. Aqui está as nossas referências bíblicas sobre o texto que vimos acima. Sobre a regeneração. O que é regeneração? São etapas, ou são facetas, ou são perspectivas de nossa salvação. Não são passos, mas são momentos. Não pense como uma ordem cronológica, mas pense como perspectivas de nossa salvação. O que é a regeneração? É o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, fazendo dele uma nova criatura em Cristo. Então, a regeneração é o novo nascimento. Eu estava morto em delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Mas Deus nos deu vida. Deus nos fez reviver, nascer de novo. E é esse novo nascimento que faz o pecador perdido se tornar uma nova criatura em Cristo. Por isso que não pense, volto a dizer, cronologicamente, mas logicamente. É o ato inicial da salvação que Deus opera no ser humano, fazendo dele uma nova criatura. Esse novo nascimento, essa regeneração, é obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe perdão, justificação e adoção como filho de Deus, e a vida eterna, e o dom do Espírito Santo. Então, veja, ele é perdoado por Jesus, o sacrifício de Cristo, ele é justificado. O que é justificado? Ele é declarado justo, não por seus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz se aplica ao pecador, e ele então é declarado justo, ele é justificado, ele é adotado como filho, ele passa a ser filho de Deus. Isso tudo é o processo de regeneração, de novo nascimento, perdão, justificação e adoção e a vida eterna, e ele passa a receber o Espírito Santo. Já falamos isso anteriormente. No momento em que crê, o Espírito passa a habitar. Neste ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo. É por ele selado para o dia da redenção final. E é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Então, veja, o Espírito passa a habitar no crente. Nós passamos a ser morada, templo, casa, habitação do Espírito Santo. Neste ato de regeneração, de novo nascimento. E desta forma, o Espírito morando em nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres da condenação do pecado. Nós somos libertos do castigo eterno dos pecados, porque o Senhor Jesus já pagou o preço. Aí o texto continua. Há 2 condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. Já disse, 2 faces da mesma moeda. O arrependimento implica em mudança radical do homem interior. Não que o homem vá mudar, o homem é incapaz de mudar. Mas é a fé operada no coração do homem e a salvação operada pelo Espírito Santo que vai transformar a mente e vai gerar uma nova vida. A fé é a confiança
e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Então, veja, não é a fé pela fé, não é simplesmente a fé, mas é a fé em Jesus, o nosso Salvador. Nessa experiência de conversão, arrependimento e fé, o homem perdido é reconciliado. Lembra que eu disse que pecado é separação de Deus? Quando o homem é regenerado, então ele é reconciliado. A separação termina e ele passa a viver novamente em perfeita unidade e comunhão com Deus. E Deus, por isso, lhe concede perdão, justiça e paz. Aqui estão as referências dessa parte do capítulo. Bom, seguindo aqui, temos a justificação, que ocorre simultaneamente à regeneração. É o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absorve, isto é, ele nos absolve, melhor dizendo, tá? Então, um errinho aqui, absolve, de absolvição, é um termo judicial, é um termo jurídico. Ele nos absolve, ele tira a condenação, ele nos dá um indulto de graça, ele nos declara justos. Os méritos de Cristo, a justiça de Cristo é aplicada a nós no momento em que Cristo leva sobre si a nossa culpa e nós, pela fé, recebemos essa justificação de Cristo. E ele nos absolve no perdão, ele declara justo o homem de seus pecados e ele capacita para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Veja que isso aqui não é legalismo, isso aqui é um processo de Deus nos méritos de Cristo e por causa do sacrifício de Cristo, olhar para os meus pecados, porque antes, quando Deus olhava para mim, ele via um pecador miserável. Mas quando eu entreguei minha vida a Cristo, quando Deus olha para mim, ele vê Cristo, ele vê os méritos de Cristo, ele vê a santidade de Cristo em mim, porque eu estou em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo faz toda a diferença. Nós somos justificados em Cristo. A nossa justificação vem do sacrifício e dos méritos de Cristo. E por causa de Cristo, nós somos declarados justos. Essa graça é concedida não por causa de qualquer obra meritória de minha parte ou da sua, mas unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Aqui estão algumas referências bíblicas de nossa declaração doutrinária. E aí nós temos uma outra etapa, que é a santificação. O que é a santificação? É o ato ou o processo? Por que ato? Porque quando nós somos declarados justos, nós somos separados. E neste exato momento de ser separado, nós somos santificados. Santificado é separado. E nós somos separados do mundo para Deus. Isso é ser santo. Mas isso não acontece apenas em um ato na salvação. Isso é um processo que começa na regeneração, começa na justificação e leva o homem, ao longo de toda a sua vida cristã, à realização dos propósitos de Deus para a sua vida. E esta santificação, essa busca de santidade que eu e você precisamos almejar e vivenciar, experimentar na nossa vida cristã todos os dias, é esta santificação que habilita o crente a progredir em busca de uma perfeição moral e espiritual em Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que em nós habita. A santificação ocorre na medida da dedicação do crente. Isso se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, a plenitude, a ser cheio do Espírito. Falei sobre isso lá atrás. Quando nós mortificamos a carne e buscamos o Espírito para vencermos o pecado e vivermos em santidade. Bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Busquemos uma vida de santidade diante de Deus. Essas são algumas referências bíblicas de nossa declaração. Por fim, a glorificação, que é o ponto culminante da obra da salvação.
quando o crente deixa este mundo, e aí ele está livre de vez da velha natureza, da carne, do pecado, e ele entra na presença de Deus, totalmente pronto, santificado, na eternidade, para viver livre, agora sim, completamente livre dos atos pecaminosos. Ele que já estava livre do pecado, isto é, livre da separação, já reconciliado, agora ele está livre também dos pecados, dos atos de pecado, das consequências terríveis do pecado. É o estado final, permanente, da felicidade daqueles que estão redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. A glorificação, então, é o momento em que o crente deixa este mundo e entra na presença do Senhor na eternidade. Essas são as referências bibliográficas, ou as referências bíblicas, melhor dizendo, da doutrina da salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para esta tão grande salvação? A doutrina da salvação é belíssima, belíssima, maravilhosa, e ela é um bálsamo para nós. Tem muitas pessoas sofrendo porque não conhecem a doutrina da salvação. Mergulhe nessa doutrina, mergulhe profundamente, descubra, pesquise, estude, medite na Escritura e delicie-se, alegre-se diante de Deus por esta tão grande salvação que Ele nos concedeu. Agora é o seguinte, não guarde só para você, leve esta salvação, compartilhe esta salvação com todos quantos ainda estão perdidos, condenados nas trevas, sem Cristo, sem esperança e sem salvação. Levemos a todos a esperança de salvação. Deus te abençoe em nome de Jesus.